Olá, bom dia. O programa Notícia de Frente começa agora, são 6 horas e 5 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. STF dá início à contagem regressiva para explicações do presidente da República e também do deputado Daniel Silveira. Vamos falar também sobre a tarifa do transporte aqui na capital. Tem vereadora que entrou na justiça para tentar barrar o reajuste. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então seja muito bem-vindo, professor Haroldo, nesta quarta-feira. Quarta-feira, melhor dia da semana. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, o Daniel Petergil. Bom dia a você que acordou bem cedinho, já tomou café ou está tomando café assistindo o programa Notícia de Frente para ficar bem informado. Uma excelente quarta-feira a todos. Que assim seja mesmo para todos. Bom dia para você também, Daniel Petergil. Estou aqui quase adivinhando que você deve ter trabalhado até tarde ontem, porque a movimentação política, tanto aqui local quanto nacional, a movimentação foi bastante intensa, né? Então, bom dia para você. Sei que você vai ter muito trabalho pela frente ainda. Vamos lá. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Realmente, as movimentações têm sido muito intensas, né? Tanto nacionalmente como localmente. Aqui os partidos continuam aí fazendo várias reuniões, né, e tentando definir os rumos para as eleições deste ano, principalmente. Tá certo, vamos, porque olha, inúmeros assuntos hoje, você vai querer saber de todos, viu? Por isso, já fica aí o nosso número do WhatsApp na tela, para você ter aquele momento de interatividade que nós apreciamos e que ajuda a enriquecer esse debate aqui. E nós vamos começar a edição de hoje mostrando aqui a manchete, as submanchetes do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Daniel, por favor, traga para a gente as informações do jornal. Vamos lá. Edição 10.843 do Jornal A Gazeta. Mato Grosso decreta emergência ambiental até novembro. Com alto risco de propagação de focos de incêndio. Realmente essa é uma preocupação muito grande. As chuvas estão parando, né? E aí a previsão é de que haja uma estiagem muito forte esse ano e que novamente, né, nós vamos sofrer com esse problema todo das queimadas e do ar aí que fica sujo, né? Fica muito complicado aqui nessa situação. Vou até aqui ao lado esquerdo. Interessante, muito interessante essa matéria do jornal A Gazeta. Parlamentares gastam em 60 dias R$709 mil de combustível. Os 24 deputados estaduais gastaram nos 2 primeiros meses R$709 mil em combustível. Se a gente fizer uma média, seria em torno de 20 a 30 mil reais em combustível por mês, por deputado. Estão abastecendo a aeronave, Exatamente. Daniel? Pois é. A gente fez um cálculo Estão bem em campanha, rápido, um carro com 60 litros de combustível, de tanque, daria para você tanquear 47 vezes esse veículo. Cara, 47 vezes. Exatamente, mas com esse valor. Mas a culpa é do valor do combustível. Mas para pensar, se ele abastecer 47 vezes, alguma coisa está errada. Em 2 meses. Em 2 meses? Em janeiro e fevereiro, a hora que fevereiro foi um mês mais curto, né? E em janeiro não teve atividade parlamentar, muito, né? Porque realmente eles estavam de recesso. Então, isso está no portal Transparência da própria Assembleia. Ou então, seja, eles estavam abastecendo a cada 2 dias. 2, 3 dias, é isso? Exato. Pelo amor de Deus, né, gente? Lógico que varia, né? Teve deputado que gastou 12 mil, outro gastou 15, outro gastou 38 mil em um mês só. Então, é muito complicado. E aqui embaixo também, na esquerda, um pouquinho mais para cima, tem os pastores esperam Bolsonaro para ato religioso em junho. Seria a Marcha para Jesus. Essa que foi lançada aqui em Cuiabá, que vai acontecer no dia 18 de junho. E os organizadores já contam com a presença do presidente mais uma vez aqui na cidade, né? Doença silenciosa aqui embaixo. 9,2% dos cuiabanos têm depressão. Realmente também. Inclusive com relação a essa manchete, Daniel, anterior aí, a própria declaração do Lula. O Lula deu uma declaração importante, vamos falar sobre isso, né? A questão do indulto, né? Sim. Ele acabou falando, né, com relação ao indulto dado pelo presidente Jair Bolsonaro e também tocou, já preocupado com essa aproximação, de certa forma, da ala evangélica, né? Dizendo que o presidente da República não acredita em Deus, né? E comete pecado todo dia, sabia disso? O pecador apontando o dedo para outro, o pecador, porque palavras perfeito dele. não tem Ele ninguém, está se sentindo incomodado por conta da ala evangélica, né, que representa aí um percentual significativo no país, né?
e está tentando se aproximar dela, né? Inclusive está com um discurso um pouquinho mais endireitado, né? Menos agressivo, vamos dizer assim. A pauta está muito religiosa, né? A Muito pauta política religiosa. está muito religiosa. É porque é fiel da balança ali, Pois né? é, realmente. Fiel da balança. A ala evangélica tem um peso gigante, né? E ele quase bateu muito duro. 40% dos eleitores, né, quase professor? 40% dos eleitores. E ele bateu muito duro nessa história, entendeu? Dando esse tipo de declaração. Está tentando dar uma guinada aí no marketing da campanha. Estratégia. Mas depois a gente vai falar bastante sobre isso ainda, viu? Sobre o cenário nacional, porque agora nós vamos falar sobre a tarifa do transporte público. O prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, através do decreto, já concedeu aí esse reajuste, mas a vereadora Edna Sampaio, do PT, aqui da capital, disse que não ficou nada satisfeita com o decreto do prefeito. Aí a vereadora também estuda aplicar um decreto legislativo e também procura a ajuda do Poder Judiciário para impedir esse reajuste da tarifa do transporte público. Vamos ouvir as declarações da vereadora? O aumento na tarifa do transporte coletivo da capital foi concedido por meio de um decreto do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas a vereadora Edna Sampaio, do PT, está questionando já na Justiça esse tipo de autorização por parte da prefeitura para que a passagem de ônibus na capital fosse majorada de R$ 4,10 para R$ 4,95, um reajuste em torno de 20%. Na análise da assessoria jurídica da parlamentar, esse tipo de autorização não deve acontecer dessa forma, tem que passar pelo Legislativo da capital esse tipo de autorização. Vamos entender com a vereadora Edna Sampaio, do PT, e também saber como é que está essa ação na Justiça. Vereadora, por que o prefeito não podia aumentar a tarifa por meio de um decreto, ou seja, aquela famosa canetada? Porque o transporte público é considerado um bem essencial para a população, é um instrumento pelo qual a população tem direito de ir e vir. Então não pode, e a lei orgânica estabelece a obrigatoriedade do Poder Executivo de encaminhar para cá as planilhas da empresa, justificando o aumento, e é uma avaliação que a Câmara tem que fazer antes que o prefeito edite qualquer decreto. Então, o prefeito está usurpando do Poder Legislativo ao fazer um decreto de costas para este poder, sem dialogar, sem trazer para cá a proposta que foi encaminhada pela empresa e a justificativa, a planilha de custo. As pessoas não pegam um ônibus por dia, elas pegam 4 ônibus, 2 ônibus. Então, imagine isso no final de um mês, o que significa para a renda das famílias, cuja maioria absoluta recebe em torno de um salário mínimo, 1,5. Então, não é possível que o poder público municipal atenda de forma unilateral, exclusivamente os interesses do empresariado e não pondere com a necessidade do povo, especialmente do povo trabalhador, sofredor, que hoje encontra enormes dificuldades para manter a sua condição mínima de sobrevivência. Nós entramos com uma ação popular agora, estamos recolhendo inclusive assinaturas para que as pessoas que também se sentirem lesadas e que se sentirem indignadas com esse tipo de atuação unilateral que visa atender a demanda do empresário e não pondera a situação do trabalhador, que assine também nas nossas redes sociais. A gente vai disponibilizar um link para assinatura e esperamos que desta vez a Justiça tenha sensibilidade para compreender que não se pode garantir a lucratividade dos empresários em detrimento da vida e do direito fundamental da população. Nós temos aqui em Cuiabá uma das taxas de transporte coletivo das mais caras do Brasil. Não é uma escolha da população andar de ônibus, é uma necessidade absolutamente indispensável e rotineira, cotidiana. Todos os dias, a população que trabalha, que sai da sua casa, tem a obrigação de pegar um ônibus. Muito obrigado pelas informações, a vereadora Edna Sampaio, do PT. Portanto, esta ação na Justiça cobrando aí que seja feita uma nova análise e que a Prefeitura não tenha essa atitude, né, de uma canetada aí do prefeito aumentar em pelo menos 20% o preço da tarifa do transporte público na capital.
Bom, gente, olha só, um assunto aí que rende de fato muitas discussões. Vamos aqui lembrar que os prefeitos anteriores também não mandavam essa mensagem para o Legislativo. Mas tem um lado que eu acho de extrema relevância e importância, quando um vereador de fato coloca uma questão tão importante como essa, porque a economia popular mexe com o bolso da população e também com o bolso de muitas empresas. Não sai de graça para ninguém. E aí eu queria ponderar com vocês, antes de entrar nessa esfera, Daniel, do Poder Judiciário, porque a vereadora vai buscar, né, o Poder Judiciário para tentar também barrar esse reajuste, porque acha que a discussão tem que ir ao Legislativo, ela conclamou aí a lei orgânica do município. A gente pode entrar nessa esfera jurídica daqui a pouquinho. Eu queria ponderar com vocês duas questões importantes. Primeiro, quem faz toda a intermediação, que faz a fiscalização das planilhas que são encaminhadas para essas empresas, por essas empresas de transporte? É a ARSEC. A Câmara de Vereadores não acabou de colocar a ARSEC no olho do furacão como sendo uma entidade até então, que se prove o contrário, conivente com quem? Com o prestador de serviços e não com quem recebe o serviço. Outro ponto importante, a frota. Nas outras gestões municipais, as empresas compravam os ônibus, Daniel. Vou lembrar aqui, em gestões passadas, que alguns prefeitos, professor, seguraram o reajuste da tarifa. Por quê? Como assim? Como que você, empresa, vai reajustar se você não trocou a frota, não ampliou a qualidade do serviço prestado à população? E essa nova frota, belíssima, moderna, não saiu do bolso da prefeitura? Então, olha só, duas questões importantes aqui, Daniel. Como assim? A tarifa reajustada com o aval da ARSEC, que agora precisa se explicar, precisa provar que tem competência, e também a questão da nova frota. E aí? Exatamente. Foi um gasto muito alto, né, que o poder público teve com a compra desses veículos. Eles foram até apresentados aqui na região do Centro Político Administrativo. São ônibus muito bonitos, muito modernos também. E saiu dos cofres da prefeitura, né? Isso não foi, essa despesa não foi arcada pela empresa que explora o transporte coletivo em Cuiabá, realmente. Então essa conta não vai ser repassada para o consumidor, porque eles não tiveram essa despesa, né? A empresa. E por outro lado, como você bem destacou, tem essa relação de questionamento da Câmara em relação à ARSEC, né? A agência reguladora, colocando a credibilidade dela em suspeita, depois em relação a essa questão da CPI das águas, né? A ARSEC, que é uma agência reguladora que também a palavra dela é decisiva para definição dessas tarifas, né? Porque a planilha é entregue pelas empresas para a ARSEC, que vai estudar ponto por ponto, minuciosamente, tudo aquilo que a empresa alega, né? Que tem que cobrar do consumidor. E só após esse trabalho técnico, um trabalho detalhado, a gente imagina que seja, que a tarifa chega até a mesa do prefeito, que então faz a autorização para o aumento dessa tarifa. Agora, questão jurídica a gente pode falar depois, né? Exatamente, porque eu vou até manifestar aqui uma nota encaminhada pela assessoria de comunicação do prefeito, tá? Aí daqui a pouquinho a gente entra nessa esfera jurídica, então. Professor, fique à vontade, por favor. Colocamos aqui dois debates importantes em relação ao transporte, ao fato da ARSEC, tá no olho do furacão, e também essa questão da frota, que saiu do bolso da prefeitura e não das empresas. Eu acho que você tocou nos dois principais pontos com relação a essa questão do possível aumento, né, decretado pelo Executivo. Primeiro ponto com relação a essa letargia que já existe por parte da ARSEC com relação a Águas Cuiabá, né, e por que não, pelo menos entender que o mesmo problema persiste com relação à questão da tarifa do ônibus, da passagem de ônibus aqui em Cuiabá, o que é um problemaço, né? Como bem disse o Daniel, gastou-se muito dinheiro para fazer a renovação da frota, né? Mas absolutamente não existe justificativa plausível. Quando é que você aumenta o valor de alguma coisa? Quando realmente as pessoas que utilizam um determinado produto ou serviço, no caso especificamente o transporte coletivo, percebem exatamente isso, ou seja, existe um valor percebido que justifica exatamente um aumento de tarifa, um aumento de preço de um produto, um aumento de preço numa prestação de serviço, o que infelizmente não ocorre. Hoje nós temos já
claramente a passagem de ônibus mais cara do Brasil, se isso realmente se configurar, porque a passagem mais cara era de Porto Alegre, salvo engano, R$ 4,70, nós vamos uma passagem de R$ 4,95, né? Num sistema completamente monopolizado, em que o próprio usuário não tem outras opções que não seja o transporte coletivo, o ônibus, muito diferente de outros países, muitas vezes você pode ter outras opções de transporte. É um problemaço, né? Eu não vou entrar nessa parte jurídica, até porque a Luciana falou que nós vamos ter uma segunda oportunidade. Mas eu particularmente acho, inclusive, que esse debate deve sim, apesar de não ter estendido, ou pelo menos uma tentativa da vereadora, que eu acho que é plausível a tentativa dela, até porque vai mexer com o cotidiano das pessoas, com o bolso das pessoas, imagina, né? R$ 4,95 para ir, R$ 4,95 para voltar, não é brincadeira, né? É um debate importante que a população precisa ser, no mínimo, representada, né, por meio do parlamento. Enquanto aqui nós já anunciamos a renovação da frota, 70% com ar-condicionado, tem Wi-Fi, mas a situação ainda não se estendeu para 100% dos ônibus. Vamos mostrar agora imagens, gente, do ônibus que sai lá do Distrito da Guia, que atende a população do Distrito da Guia. Esse ônibus, professor, quebrado todos os dias. Não estamos falando aqui, não, de um probleminha pontual. É claro que pode acontecer, Daniel, professor. O ônibus pode quebrar, o pneu pode furar. Agora, todos os dias, praticamente, os usuários do transporte público, a frota que vai lá para o Distrito da Guia está em situação lamentável. Professor, dia sim e dia também, Daniel, esse ônibus quebra. E você imagina a população que mora ali no distrito, tem que trabalhar aqui em Cuiabá, né? É terrível. Se perde-se essa condução, não consegue, né? Perde o dia de trabalho. Você perde o dia inteiro de trabalho. E vai explicar falou, para o patrão, todo dia a mesma desculpa. O patrão não vai acreditar, mas está Daniel. quebrando todo dia o ônibus. Sim, está. Mas como é que eu vou provar isso, né? Fazendo vídeos, fazendo fotos e denunciando. Claro, o anúncio aqui é de uma frota moderna. O que acontece é o seguinte, qualidade na prestação de serviços, né, não é algo entendido como diferencial, é obrigação. Qualidade na prestação de serviços, qualidade nos produtos que vocês vendem, no produto que as pessoas vendem. Tá? O problema é que nem isso as empresas de transporte coletivo são capazes de fazer. Considerando que você não consegue entregar o mínimo de qualidade no transporte coletivo, como é que você vai justificar um aumento de passagem? Não cabe o valor percebido. Eles estão, por exemplo, quando você vai dar aula de marketing, né, na universidade, você constrói todo um conceito em cima de uma coisa chamada valor percebido. E você dá uma aula de precificação, como é que você combina uma coisa com a outra para você justificar e posicionar na mente do consumidor um preço que ele realmente tenha intenção de pagar ou que realmente acredite que realmente ele tem um valor, tem algo que é bom. Né? Isso é calculado, tá entendendo? Então, na minha cabeça, que dou aula disso há mais de 20 anos, como é que os caras conseguem, do seu ponto de vista técnico, né? Tentar enfiar na cabeça do consumidor, daquele que usa o ônibus todo dia, entendeu? Um transporte coletivo que não tem um mínimo de qualidade e ele tem que pagar mais por isso, completamente na contramão. Eu até imagino, Luciano e professor, se o serviço fosse de boa qualidade, né? O sistema todo o transporte coletivo fosse de boa qualidade aqui em Cuiabá, a população iria chiar um pouco, mas não iria ter tanta resistência, claro, no aumento da tarifa. Assim, não, acho que a gente está pagando justo e recebendo a contrapartida do poder público um justo, né? Mas não é o que acontece. A realidade é muito, mas muito diferente. É, a realidade é diferente. O professor conclamou aí os 4 P's do marketing, preço, produto, praça, tem mais um promoção. P aí, promoção, né? Olha só, vamos mostrar de novo o ônibus da Guia, porque tem uma questão aí que não tem nenhum P, não, do marketing, porque esse ônibus fica parado, gente, onde nem acostamento tem. Coloca P de parado. Um P de parado, muito bem, viu, Daniel? Olha, um P de parado e que traz risco para os passageiros. Tem gente ali que acabou indo para o meio do mato. Ali tem cobra, gente, ali tem escorpião, tem animais peçonhentos. O trabalhador levanta muitas vezes de madrugada, 4, 5 horas da manhã para trabalhar, mora lá no Distrito da Guia, em uma comunidade rural e acaba todos os dias nessa situação lamentável. Quase 30 quilômetros, né? Pois são 30 quilômetros, Olha, mal tem acostamento ali. É terrível. Olha, eu venho defendendo já há algum tempo, inclusive como sugestão para alguns vereadores, né? Alguns modelos de sistema de utilização do transporte público que funcionam e funcionam muito bem em outros países.
A China tem o melhor sistema de transporte público do mundo, né? Japão atende milhares de japoneses todos os dias. Lá na China você tem um cartão chamado Octopus. Com esse cartão você pode usar qualquer tipo de transporte modal, público, né? Qualquer tipo de modal, ônibus, táxi, Uber, metrô, o que você quiser. E o mais legal, que eu acho que a gente podia implementar aqui, considerando que a gente não tem outros modais, não tem outras opções de transporte, que já é um problemaço, né? Nós criarmos a opção, Daniel, do usuário do ônibus, né, ter valores de tarifas diferentes. Por exemplo, logo no começo da manhã, que está todo mundo, que existe uma demanda muito alta, você põe a tarifa cheia, não tem problema, porque aí a empresa também não perde dinheiro com isso. Mas, por exemplo, ao invés do cara pagar R$ 4,95 às 6 horas da manhã, né, ele vai pagar, por exemplo, R$ 3,95, R$ 3,50 às 10 da manhã, que você não tem fluxo na cidade. Você tem demanda média, demanda pequena, tá entendendo? Quer dizer, isso cria uma média mais baixa da tarifa. Isso beneficia muito o usuário. Agora aqui não. Eles querem sempre o seguinte, aumentou o combustível, aumentou isso. Não pensam, entendeu? De como mudar o sistema para poder beneficiar o usuário, né? Ter uma tarifa menor e atender todo mundo. Tá entendendo? Então, o que falta é iniciativa política mesmo. Eles querem maximizar lucro sempre. E não pode ser assim. O sistema de transporte público, coletivo, aqui no Brasil é muito setorizado. Muito. Né? E cada um tem seu lobby. Cada um faz seu lobby, cada um defende seus interesses e não tem interesse de dialogar entre si, né? De fazer essa integração. Esse é o grande problema. Nós temos aí falta de vontade política, né? E também para você tentar sentar para conversar, né? Dos setores. Vamos implantar um sistema único de transporte, né? Como você bem disse aí, integrado. Olha, e para isso acontecer no Brasil, muita coisa tem que mudar, muita coisa. Olha só, falando muita coisa tem que mudar aqui, já vou trazer a nota da Prefeitura, mas antes eu não poderia deixar de dizer, viu? Já que existe aí uma grande divergência entre o prefeito da capital e o governador Mauro Mendes, vou lembrar aqui o prefeito da capital que no ano, gente, de 2013, as manchetes foram diferentes em todos os veículos de comunicação, seja da TV, né, a chamado destaque, seja no jornal ou nos sites. Sabe o que aconteceu em 2013 e foi de responsabilidade do então prefeito da capital, hoje o governador Mauro Mendes? Ele reduziu o valor da tarifa. Está aí, é um destaque, inclusive, de um site aqui, a gente colocou do ano de 2013, que a tarifa de ônibus cai 10 centavos, vai para R$ 2,85. O valor foi definido pela Prefeitura em conjunto com empresas do sistema. Olha só a diferença, nós não estamos ainda vivendo uma pós-pandemia, a grana está curta no bolso, muita gente desempregada, a frota 70% renovada, com ar-condicionado, Wi-Fi, mas a passagem, gente, cara demais. Não é por isso, professor, é por isso também que aumentou de forma aí disparada a venda, sabe do que, Daniel? De motocicletas, daquelas de baixa cilindrada, porque ficou muito mais barato comprar uma moto, é arriscado para muitas pessoas, mas enfim, é alternativa que o trabalhador tem. Moto. Ontem aqui na região do Centro Político Administrativo eu vi um rapaz indo trabalhar com um patinete eletrônico, elétrico, né? Isso que em outras cidades do país é muito utilizado. Aqui não tem estrutura alguma para essas pessoas andarem, tem que se arriscar mesmo, né? Vai passar na rua, na calçada de qualquer jeito. Mas é uma alternativa para se locomover. Eu ando de scooter elétrica, né? Sim. Já há um ano praticamente que eu ando de scooter aqui em Cuiabá. Vou para um lado, vou para o outro, uma beleza, tranquilo, sem problema nenhum. E ontem, por coincidência, eu encontrei um rapaz com monociclo, elétrico, né? Você precisa ter muita habilidade para dar no monociclo, né? E geralmente eles utilizam as ciclovias para poder utilizar. Como ele mora perto, no Jardim das Américas, ele vai para a faculdade e volta de monociclo. É uma coisa espetacular, sabe? Um espetáculo, põe na tomada, carrega e pronto, vai embora, vai e volta. Uma beleza. Tá, agora, gente, seguinte, eu disse que ia trazer a nota da Prefeitura, a gente precisa manifestar aqui o outro lado. A nota foi encaminhada ontem à noite pela assessoria e diz o seguinte, olha só, da Prefeitura de Cuiabá. Com relação à ação impetrada pela vereadora Edna Sampaio perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso contra o reajuste da tarifa do transporte coletivo em Cuiabá, a Procuradoria-Geral do município informa que a emenda utilizada para subsidiar o pedido foi feita pela parlamentar, foi julgada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça em uma ação direta de inconstitucionalidade no ano de 2018. Ou seja, ela já tentou fazer isso no passado e não deu certo. Então, ou seja, de acordo com a Prefeitura
prefeitura, eles não estão nem preocupados com essa nova movimentação. Jurídica. Exatamente. Olha, mais um pouquinho aqui, a previsão de necessidade de reajuste da tarifa de ônibus ser previamente aprovada pela Câmara Municipal foi inserida no artigo 70 da Lei Orgânica pela emenda de 2013. Porém, a decisão do Tribunal de Justiça no ano de 2018, quanto à exigência prevista na Lei Orgânica, foi retirada do ordenamento jurídico e, por isso, não tem nenhuma validade. Ou seja, Daniel, Sim. trocando aqui miúdos, porque a nota é imensa, tem muito juridiquês aqui, é a prefeitura dizendo, olha, o executivo não precisa mandar essa mensagem ao parlamento municipal. É prerrogativa do executivo fazer todas as análises e realmente bater o martelo. O parlamento não tem nada a ver com isso. Ou seja, mas tem duas novas discussões que já levantamos aqui em relação à legitimidade e eficiência da ARSEC e também essa questão do transporte renovado que saiu da prefeitura e não das empresas. Olha, esse assunto, gente, é extenso, mas tem muito ainda para falar aqui no programa e a gente vai voltar a falar sobre ele. Então, tá. Eu acredito que tem mensagens sobre isso. Vamos lá então, gente, na tela agora as mensagens sobre esse assunto, não tenho dúvida nenhuma, viu? Na tela então, nesta quarta-feira, chegando aí pra gente. Vamos lá. Esperando aí, espera junto comigo que vai aparecer, gente. Vai. Vamos lá. Olha só, o assunto aqui é bastante acirrado, muitas mensagens, chegou até a travar o sistema lá em cima, viu? Bom dia a todos. Reajuste da tarifa do transporte, invenções de valores, enfim. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Por que isso? O Brasil é um país cínico em todos os poderes que comandam este país. É o Ademar Paiva, aqui de Cuiabá, lá do centro, bravo com o reajuste do transporte. Mais mensagens, vamos lá, vamos dar espaço, depois a gente pode comentar um pouquinho. Bom dia, bancada, o transporte coletivo só vai melhorar quando sair do domínio dos políticos. Quero ver quando. Monopólio, Mais mensagens, bom dia, bancada. Agora as empresas estão cobrando o apoio à reeleição do prefeito. Aqui no bairro Santa Terezinha, Itapajé, residencial Cochupó, as pessoas estão sofrendo com os ônibus lotados e atrasados, poucos ônibus rodando na linha. É o Enio do Santa Terezinha. Uma reclamação antiga, gente, só aumenta, o ônibus não chega. Vai acontecer a reeleição do prefeito. Tem manifestação aqui, exatamente, já foi reeleito, Mas tem outras projeções, né? Sim. Vamos, mais mensagens, então, gente, na tela chegando aí pra gente sobre o transporte público. Bom dia, bancada. Posso ser sarcástico? Se bancamos todas as regalias dos políticos, por que não bancarmos alguns empresários? Desde que me entendo por gente, o transporte público em Cuiabá nunca foi decente. Parabéns mais uma vez pelos comentários. Eu, Ivandro Cochupó, todo dia aqui na audiência conosco, viu? Sendo sarcástico mesmo, dizendo tadinho dos empresários, né, que detêm aí da concessão, vamos ajudá-los, né? Que isso? Eu acho interessante disso tudo é a impotência da população, né? A população é completamente impotência e vítima do sistema, né? Completamente vítima de um sistema que, infelizmente, persiste por muitos anos, né? E aquela outra mensagem do telespectador anterior realmente revela muito isso, né? Eu acho que é um bom negócio para o político investir em transporte coletivo, em empresas, né? Uma grana, rapaz. Não só aqui em Mato Grosso, em outras cidades do país, os políticos já crescem o olho para cima desse setor, já são donos, controlam, são sócios de empresas de transporte coletivo de ônibus. Bom, e claro que essa discussão aqui já começou ontem e mexeu com o gênio criativo do Djamil, nosso chargista aqui do Jornal A Gazeta. Vamos então ver a charge aí do Djamil falando sobre isso. Olha lá, um cidadão comum, não é o Mauro Mendes não, com a mão na cintura, viu? Porque o governador faz muito isso, mas é um cidadão, viu? É quem pega ônibus todo dia, professor, dizendo o seguinte: prefeito, o senhor autorizou o aumento da tarifa do ônibus? Agora o senhor é Manuel Pinheiro, vamos lá. Pode responder, professor. Viajei no VLT. Maionese no VLT. O senhor tá rindo? Quem vai pagar 4,95 não vai rir não, viu, professor? Falar. Pois é, eu tô rindo para não chorar, né? Porque eu vou te falar, não é fácil, realmente não é fácil. Mas volto a destacar algo importante que é prerrogativa,
competência do Executivo uma decisão como essa. Esse debate de aumento de tarifa, né, não acontece só aqui, já aconteceu em vários outros estados, vários outros municípios. Né? E a decisão do Tribunal de Justiça sempre foi a favor do Executivo, porque ele entende que o Executivo, que o Legislativo, na medida que aprecia, né, a possibilidade de aumento, de majoração, né, de aumento ou diminuição de passagem de ônibus, né, está interferindo diretamente numa ação administrativa do Executivo e não pode fazer isso, apesar de eu discordar. Por que eu discordo? Porque, veja bem, quem utiliza o ônibus é a população. Como é que a população pode ser ouvida? Né? Por meio exatamente da Câmara de Vereadores, do Parlamento, né? Onde estão lá os representantes da população, que foram legitimados, né, para estar ali por conta do voto, mas não são ouvidos. Então é nesse caminho, é essa trilha que a vereadora Edna Sampaio está buscando, está gritando para que realmente passe pelo parlamento uma decisão tão importante como essa, que vai interferir diretamente no cotidiano das pessoas. E ela tem razão. Ela tem razão. Ah, não está na lei orgânica, então precisa mexer na lei orgânica do município. Quer dizer, eu entendo dessa forma. Não é possível que só o Executivo tenha autonomia e competência por si só, né, de decidir algo tão importante que vai interferir no coletivo, que vai interferir no cotidiano das pessoas, né? É preciso que realmente o parlamento, né, a casa do povo, possa analisar uma situação como essa. Eu penso dessa forma. Se tem um item que causa e gera revolução aqui no Brasil, é o transporte coletivo, né? Você lembra de 2013, né, todos aqueles eventos, né, que depois terminaram com aqueles protestos lá em Brasília contra o governo Dilma, começaram com um aumento de alguns centavos lá em São Paulo do transporte coletivo. A revolução começou por lá, porque realmente esse valor, essa cobrança, ela influi, ela pesa diretamente no bolso do usuário, do trabalhador, aquela pessoa precisa se deslocar para trabalhar todos os dias, e é um peso muito grande. Quando você aumenta demais o valor da tarifa, isso acaba pesando. Porque aí, Daniel, você passando pelo parlamento, pelo legislativo, você tem condições, inclusive, de ouvir a ARSEC, de ouvir as empresas com as planilhas, as justificativas de forma ampla junto aos vereadores, né, para tentar entender o porquê do aumento da tarifa e não vir o aumento da tarifa de forma vertical como veio, né? Então esse é um problema. Perfeito, gente. Vamos esgotar agora esse assunto, porque a gente vai continuar falando dele. Não é o ponto final não, viu? É o início dessa discussão. Mas agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque ontem até falamos aqui sobre a segunda via para o governo de Mato Grosso. Só temos uma via, quase um WO por enquanto, mas o cenário pode mudar ainda. E quem também fez declarações a respeito de possíveis candidatos à majoritária por parte do Partido dos Trabalhadores foi também a vereadora Edna Sampaio. Vamos ouvir o que disse, então, a vereadora a respeito de alguns nomes aí ventilados, inclusive até pelo próprio Lula, apontando aí a professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu acho que falta coragem, né? Porque nomes tem. Nós temos vários nomes, inclusive, que apoiam Lula aqui no estado de Mato Grosso, que poderia ser nomes, não apenas nomes do PT. Nós estamos falando de uma travessia, de um momento muito grave da nossa história. Nós precisamos derrotar Bolsonaro e, com ele, derrotar toda essa violência que foi produzida na política, ódio como forma de fazer política, que nós não podemos aceitar, sob pena da gente não ter condições de viver em sociedade. Nós já vivemos momentos assim na história da humanidade e, eu digo, não foi péssimo para todos e todas. Apenas para meia dúzia que tem o poder, interessa essa violência, esse ódio propagado pelo governo, pelo presidente da República. Então, aqui no estado de Mato Grosso, Mauro Mendes cada vez mais se aproxima do Bolsonaro, porque, de fato, do ponto de vista estrutural, é a mesma política de desestruturação do Estado, de extermínio da classe trabalhadora mais vulnerável, né? Aos pobres é a esmola. E não tem políticas públicas que possa realmente fazer com que o Estado seja um Estado inclusivo, um Estado para todos e para todas, não seja um Estado com 10 cabeças de gado para cada cidadão e uma fila do ossinho que se propaga aí pelos municípios do estado de Mato Grosso, não apenas aqui em Cuiabá. Então, o que falta é coragem, na minha opinião. Falta coragem, porque nomes tem. Sim, acho que a professora Maria Lúcia é uma mulher que tem uma história na gestão da Universidade Federal do Mato Grosso, que é a principal instituição de ensino superior aqui no estado, a mais antiga. Então, fez uma boa gestão, tem o reconhecimento dos seus pares. Com certeza seria um ótimo nome para poder fazer frente a esse debate que é necessário aqui no estado de Mato Grosso, sobre quais os modelos de desenvolvimento, qual é o projeto de sociedade que cada candidatura defende. Eu acho que
a federação tem esse compromisso, esse desafio, que é discutir aqui para o Estado de Mato Grosso qual é o nome que vai representar o projeto que se alinha ao presidente Lula em âmbito nacional. Olha, eu, como membro do Partido dos Trabalhadores, entendo que foi feita uma costura nacional pelo nosso presidente Lula para dar a maior sustentabilidade possível, amplitude à sua candidatura nacional, porque nós não vamos sozinhos derrotar o bolsonarismo, né? Mas, então, tendo em vista isso, o que a gente tem que fazer aqui não é levantar nomes individualizadamente. Nós precisamos reunir a federação e discutir como é que a federação, o PT, o PCdoB e o PV vão conduzir a estratégia de enfrentamento nessas eleições de 2022. Nós temos que ter um palanque para Lula aqui no estado de Mato Grosso e esse tem que ser o compromisso de quem está à frente desses partidos. Se o Estopa é ou não candidato, eu particularmente não tenho nenhuma objeção, tendo em vista que ele está num partido que se associou ao PT para essa federação. Então, seria um bom nome, vereadora? Eu acho que tem que avaliar as possibilidades. Ele é gestor também, está aí na vice-prefeitura de Cuiabá. Eu tenho críticas à condução da prefeitura, das políticas, que não se diferencia muito daquelas conduzidas pelo governo do estado de Mato Grosso, mas que tem um diferencial, que é o apoio o fortalecimento das carreiras no município, coisa que não acontece no governo estadual. Então, acho que tem muitas contradições aí, mas tudo é uma questão de sentar, de conversar, e aí eu quero me colocar no meu lugar, na minha condição de pessoa que está aqui como parlamentar do Partido dos Trabalhadores, mas que não está à frente dessas negociações, desse diálogo, dessa discussão. Professor Haroldo, diz uma coisa para mim. A minha percepção está completamente distorcida ou, por enquanto, o Partido dos Trabalhadores, pelo menos aqui em Mato Grosso, continua à deriva? Eles não conseguem, existem inúmeras contradições. Ela falou assim, existem muitas contradições, mas existem mesmo dentro do próprio partido, dentro da própria linha, né, que pode, de certa forma, construir uma segunda via para essas eleições de 2022. Eles não conseguem. Você vê que o Estopa pode vir, mas a gente tem que decidir, até porque veio uma normativa da Nacional por conta da indicação da professora da universidade como pré-candidato ao governo do estado. Quer dizer, por mais que venha outros partidos, por conta de federação ou não, eles mesmos não conseguem ter uma harmonia, um alinhamento político, porque tem princípios e valores completamente díspares um do outro, né? Aí você carrega tudo isso com um monte de orgulho, um monte de vaidade, aí piora. Aí fica muito mais difícil mesmo da construção, né, de um nome que realmente possa ter muito claramente para a sociedade, né, propostas de governo que possam convencer e realmente fazer um enfrentamento nesta campanha junto ao candidato claríssimo e pelo menos sozinho por enquanto, Mauro Mendes, né? Acreditava-se que Emanuel Pinheiro seria um candidato, mas mingou, né? Nadou e morreu na praia, não decidiu, mas já disse claramente que vai lutar para que exista um candidato dele, né, ao governo do estado ainda este ano. Vamos aguardar. Essa dificuldade de se criar a segunda via, segunda possibilidade em Mato Grosso é a mesma a nível nacional com relação à terceira via, que também não acontece em momento algum. Todos os nomes, até agora o Eduardo Leite também já puxou o freio de mão, né? Botou o pé no freio e falou assim, não, eu também não vou ser candidato, acho que eu vou continuar a ser candidato ao governo aqui. Botou os panos quentes ali, né? Exatamente. O Dória que ainda está vivendo esse princípio de esquizofrenia, entendeu? Achando que realmente, né, ele é o cara, entendeu? Mas em São Paulo mesmo ele não consegue ter voto. E aqui, professor e Luciana, é uma dificuldade compartilhada entre a esquerda e a direita bolsonarista que não vai estar com o Mauro, né? Aqui em Mato Grosso. Isso. Uma dificuldade para você construir uma candidatura alternativa ao atual governo, né? O PT tem essas alas diferentes aí, não consegue dialogar entre si, não consegue se entender. E a direita bolsonarista, que também tem alguns nomes, mas eles não conseguem sentar e chegar no consenso, né? Vamos montar uma chapa? Com quem? Como? Quais partidos? Aliás, eles não têm nem tentado conversar. Não dá nem para conversar. Então, esse é o problema. Enquanto isso, o Mauro fica aí nadando de braçada. Tá certo, gente. Olha só, 6h44. Como passou o tempo, passa rápido demais, viu? Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com muito mais. Vamos falar da saúde ainda. Enquanto isso, ficamos com imagens da Avenida Fernando Correia da Costa, o movimento mais intenso no sentido da pista do Distrito Industrial ao centro da capital. Você que está aí, vai com Deus, vai com cuidado, viu? Voltamos em instantes.